E deixem-me contar uma história muito pequenina antes de irmos mesmo à palavra. Havia um súbdito que dizia ao rei constantemente, e chegava ao pé do rei e dizia-lhe: Deus é bom. E andava constantemente à volta do rei e, volta na volta, Deus é bom. E há um dia que eles saem para caçar e quando estão lá no meio da caça, o rei é atingido por um animal feroz que atingiu de tal maneira que tira-lhe um dedo mindinho, comeu-lhe um dedo mindinho e ficou sem um dedo. E o súbdito chega ao pé do rei e diz-lhe: Deus é bom. Imaginem o rei a ficar sem um dedo e aquele súbdito a chegar ao pé dele e dizer-lhe: Deus é bom. Ah, meu malandro, Deus é bom, tu é que vais ver como é que Deus é bom. E então ordena que aquele súbdito vá parar à prisão. E ele vai para a prisão e é preso. Entretanto, o rei vai para uma segunda caçada, para uma outra caçada. Só que nessa caçada, quando ele está lá, ele é apanhado por canibais, gente que come carne humana. E quando ele é apanhado e capturado, vai lá para o churrasco, e quando o homem do churrasco decide começar a fazer o churrasco daquele rei, ele repara que ele não tem um dedo. Ele é imperfeito, ele não está completo. E porque ele não é perfeito, eles soltam-no e mandam-no embora, porque eles não querem comer carne de alguém que não está completo e que é imperfeito. Quando aquele rei se vê solto, ele diz: uau, eu tenho que ir soltar o meu súbdito, porque realmente Deus é bom. E chega lá ao súbdito, solta-o e diz-lhe: olha, aconteceu isto e isto, realmente Deus é mesmo bom. Mas explica-me lá, se Deus é bom, porquê é que tu foste parar à prisão? Porquê é que eu te mandei para a prisão? E aquele súbdito vira-se para o rei: sabe, meu rei, porquê é que eu fui para a prisão? Porque nessa caçada, se eu não estivesse na prisão, eu tinha ido consigo. E em vez de ser o rei que era capturado, era eu. E eu com meus dedinhos todos, que tenho perfeitinhos, era eu que ia para o churrasco. Então, Deus é mesmo bom. Deus é sempre bom. Amém? Marcos 4, 35 e 36. Ok, Tomé, começa agora, está bem? Os irmãos vejam. Ele já começou. Se ele não estiver atento àquilo que eu digo, os irmãos façam-me um sinal que eu depois dou-lhe o calduço no final do culto. O Tomé é boa gente também, é uma boa praça e está sempre atento. É? Estás a ver, Tomé? Diz o seguinte, em Marcos 4, 35 e 36. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E estavam a falar do mar da Galileia. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, ou estavam lá outros barcos à volta também. E veja depois no versículo 37 e 38. Levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, ou sobre um travesseiro, como outras traduções dizem, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que morramos? Mestre, não te importas que nós morramos aqui todos? As tempestades da vida, elas são inesperadas. Algumas nem tanto, mas a maior parte delas, elas são inesperadas. E nós sabemos que este mar da Galileia era famoso por ser cercado por 3 montanhas, ou seja, de 3 lados ele tinha montanhas. Então isso provocava tempestades inesperadas, que até os próprios pescadores que já estavam habituados, eles eram apanhados de surpresa. E eram tempestades com ventos bastante fortes. Não era uma tempestadezinha em que o mar ficava um bocadinho mais agitado, não, eram tempestades
verdadeiras mesmo, e com ventos que sopravam com violência, provocando tempestades terríveis, e toda a gente, fosse pescador ou não fosse pescador, ficava surpreendido com aquelas tempestades. E por vezes, ou seja, aqueles pescadores, aqueles discípulos, alguns ex-pescadores, o que aqueles discípulos passaram naquele momento não foi uma tempestadezinha, já vamos ver mais à frente alguns dos evangelhos como relatam, foi uma tempestade verdadeira e à séria. Portanto, uma tempestade que eles viram que iam morrer todos ali. E as tempestades da vida muitas vezes são tão inesperadas, tudo está bem, mas de repente parece que tudo fica mal e acontece algo inesperado. As tempestades da vida não mandam SMS a avisar-nos. Alô? Elas chegam à nossa vida e não pedem licença para entrarem. Alô? Algumas vezes, a bem da verdade, as tempestades apanham-nos mesmo de surpresa e deixam-nos profundamente abalados. Mas, meus queridos irmãos, como cristãos, nós devemos estar preparados para as tempestades da vida. E isto não é falta de fé, não é estar a ver o pior. Não, por favor. Um dos versículos clássicos da Bíblia, que a maioria dos crentes conhece e sabe de memória, está em João 16:33. No mundo tereis aflições. Depois diz, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Mas vamos ficar agora só por esta primeira parte. No mundo tereis aflições. Nós devemos estar certos de que as aflições, os problemas, as perseguições, elas irão surgir mais cedo ou mais tarde. Eu não sou daqueles que acredito que estaremos sempre ou a sair de uma ou a entrar numa, ou não. Eu acredito que há tempos de paz e de bonança também. Amém? Mas há alturas em que passamos por aflições, por perseguições, por situações complicadas. E nós cristãos estamos aqui neste mundo, não estamos isentos dessas situações. Alguns cristãos acham que vivem numa bolha e que estão acima disso tudo. Eu não considero isso. Agora, considero uma coisa muito importante, é que Jesus está no nosso barco. Amém, amém. E notem, os discípulos de Jesus, eles tinham deixado tudo para andar com Jesus, mas ainda assim, isso não os poupou de passarem por uma valente de uma tempestade. Mas os discípulos tinham passado esse dia inteirinho a ouvir os ensinamentos de Jesus, cooperando com Ele em tudo, estando lá ao lado dele em tudo o que Ele fazia, eles estavam lá prontos para cooperar, mas isso não isentou nenhum deles de passarem por aquela tempestade. E só um parênteses, quantas vezes já ouvimos, mas aquela pessoa é tão fiel a Deus, aquela pessoa é tão, e depois, como é que está a passar por isso? Ouçam, meus irmãos, não façam mais dessas perguntas. As tempestades vêm e podem apanhar a qualquer um. O importante é estarmos prontos para elas, e prontos para elas é agirmos em conformidade com a palavra de Deus em relação a essas tempestades. Amém? Então devemos estar preparadas, devemos saber como agir diante das tempestades da vida. Não basta ter Jesus no barco. Porque eu posso ter Jesus no barco, mas não agir em conformidade como devo agir. E as tempestades vão acabar por me engolir. Alô? Segundo, as tempestades da vida são perigosas. No Evangelho de Mateus está escrito que o barco era varrido pelas ondas. Está lá em Mateus 8:24. Aqui em Marcos 4:37 diz que se levantou um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava a encher-se de água. E Lucas diz, lá em Lucas 8:38, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Isto foi o que Lucas escreveu. As tempestades da vida, as lutas difíceis que nos sobrevêm, também são ameaçadoras e, por vezes,
bastante perigosas. Muitas vezes as tempestades da vida chegam até nós de forma repentina e tão intensa que deixam as estruturas da nossa vida completamente abaladas, deitando tudo por terra, tudo aquilo que levou anos a construir e vemos a cair de um momento para o outro. Quantas vezes já vimos ou já ouvimos falar de alguém sobre um casamento construído em amor e com amor que se desfaz por causa de uma tempestade de infidelidade conjugal ou outra coisa qualquer. Uma doença humanamente incurável que abala toda a família. Um acidente trágico que tira a vida cheia de vigor a alguém. Ou uma amizade construída durante anos que se afunda pela tempestade da traição. É verdade que, à semelhança da tempestade que sobreveio àqueles discípulos no mar da Galileia, as tempestades da vida, elas também podem vir até à nossa vida e, por vezes, elas podem ser bastante perigosas. Mas precisamos ter a certeza que Jesus está no nosso barco e que sabemos agir em conformidade com aquilo que Ele nos ensina para que possamos vencer as tempestades. Amém? Terceiro, as tempestades da vida, elas escapam ao nosso controle. Tantas vezes que elas são maiores que as nossas forças, que a nossa capacidade, que aquilo que nós conseguimos. E vejam como os discípulos se esforçaram para contornar o problema. Eles esforçaram-se para sair ilesos daquela tempestade, mas eles não puderam fazer nada para enfrentar a fúria daquele vento. Por mais que se esforçassem, eles não conseguiram vencer o problema sozinhos. Alô? Verso 38 diz: eles precisaram clamar a Jesus. E porquê? Porque o problema era maior que eles. O problema estava acima daquilo que eles se achavam capazes para o resolver. E há problemas que por vezes nos deixam com uma profunda sensação de impotência. Como eu costumo dizer, deixam-nos KO. Parece que ficamos ali e que não conseguimos nada mais. Não temos força em nós para resistir à pressão de certas situações que se levantam por vezes na nossa vida. Mas eu gostava de falar-vos de um episódio muito rápido. A Bíblia fala-nos em certa altura que Josafá, rei de Judá, ele foi encurralado por 3 inimigos que se armaram até aos dentes para atacar Jerusalém. E mais, eles mandaram um recado de certo modo insolente, dizendo: o rei não vai escapar vivo. O rei vai ser morto nesta emboscada. E vejam o que diz. Josafá teve medo, pôs-se a buscar a Deus e decretou jejum e oração em toda a nação. E então Josafá disse o seguinte, 2 de Crônicas 20, 12. Ó Deus, não há em nós força. Não há em nós força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Ouçam, e não sabemos o que fazer. Ai, que homem cheio de falta de fé. Como é que pode dizer, este homem, não sabemos o que fazer? Olha, meus irmãos, às vezes é melhor sermos sinceros e dizer, eu por mim não sei mesmo o que fazer. Eu não sei, em vez de inventarmos e criarmos ou aumentarmos o volume da tempestade. Alô? Não sabemos o que fazer, mas depois vem o segredo. Porém, os nossos olhos estão postos em quem? Em ti, Deus. Olha, Deus, mediante isto, eu não sei o que fazer. Eu estou completamente fora de mim. Eu não sei. Está fora do meu controle. Eu não sei como fazer. Eu não sei como lidar com isto. E às vezes situações que surgem na nossa vida, através de pessoas que nos decepcionam, nos desiludem, criam, às vezes no trabalho, criam confusões de tal maneira que nós
às vezes, dá-nos vontade, espera aí, eu vou já... Não. Às vezes é melhor parar e ficar, espera, eu por mim eu não sei o que fazer, mas olha Deus, os meus olhos estão postos em Ti e Tu vais dar-me a direção certa e o caminho certo e vais orientar as coisas todas de maneira que isto vai resolver-se, mas à Tua maneira. E é importante que tudo na nossa vida seja resolvido à maneira de Deus e não à nossa maneira. Porque nem sempre a nossa maneira é a maneira de Deus. Às vezes é, mas noutras vezes não é. Posso ouvir um amém? Quando o problema é maior que a nossa força, quando não temos capacidade nem sabedoria sobre o que fazer, nós precisamos olhar para quem? Para Deus. E depender de quem? De Deus. Quando a tempestade está fora do nosso controle, certamente ela não está fora do controle de Deus. E é essa certeza que nós precisamos de ter. Porque se eu não sei o que fazer, se eu não sei como agir, e eu volto-me para Deus porquê? Porque eu posso não ter controle sobre a tempestade, mas eu estou certo, eu estou seguro que o meu Deus tem controle sobre todas as coisas. E por isso eu volto-me para Deus. Amém? Por isso eu volto-me para Deus. Não há tempestade nenhuma que fuja do controle de Deus. Então, as tempestades, elas podem ser inesperadas, elas podem ser perigosas e até podem fugir do nosso controle. Mas nós devemos ter o nosso foco em Deus e saber que Jesus está no barco conosco. Amém. Agora, como conciliar a obediência a Jesus com a tempestade? E isto tem aqui alguns aspectos interessantes. Versículo 35, nós lemos que os discípulos entraram no barco por ordem de quem? De Jesus. Ordem expressa de Jesus. E ainda assim, eles acabaram por sofrer a tempestade. Na tempestade que vos falei no domingo passado, Jesus mandou-os para o barco e mandou-os lá para o meio do mar e ele ficou lá a despedir a multidão e depois foi para a montanha orar. Aqui, Jesus entrou com eles no barco, mas mandou-os entrar no barco para irem ali para o mar. Eles estavam, ouçam isto com ouvidos de ouvir, eles estavam no centro da vontade de Deus. E ainda assim, eles sofreram a tempestade. Então não se deixe, ou não se encharque, ou não se deixe, não absorva, não deixe entrar nos seus ouvidos. Estás a passar por essa tempestade, alguma coisa tu fizeste. Vais ter que reverter o teu caminho, vais ter que pôr as coisas em ordem com Deus para conseguir vencer essa tempestade. Não dês ouvidos a isso. Pode estar no centro da vontade de Deus e ainda assim estares a passar por uma tempestade. Os discípulos estavam a fazer exatamente o que Jesus lhes tinha mandado fazer. Não fizeram nem menos nem mais nada. Fizeram exatamente o que Jesus mandou e ainda assim estavam a passar pela tempestade. Amém? Estavam onde Jesus mandou que eles estivessem, a fazer o que Jesus mandou que fosse feito e a irem para onde Jesus disse que eles deviam ir. E ainda assim, eles enfrentaram uma terrível tempestade. Também quero salientar aqui outra coisa, para que não possamos ir só para um lado. Todos conhecemos a história de Jonas, certo? Jonas enfrentou uma tempestade, certo? Mas a tempestade que Jonas enfrentou foi precisamente porque ele tinha desobedecido a Deus. Os discípulos sofreram uma tempestade porque obedeceram a Deus. Jonas enfrentou uma tempestade porque desobedeceu a Deus. Podemos enfrentar tempestades pelo facto de obedecermos a Deus e pelo facto de desobedecermos a Deus. As tempestades virão em qualquer uma das circunstâncias. A diferença é, se é porque desobedecemos a Deus,
e que estamos a andar em contramão, devemos virar o sentido e começar a andar na mão certa. Certo? Arrepiar caminho e fazer o que Deus nos manda fazer. E nós temos consciência e sabemos disso, porque o Espírito Santo habita dentro de nós e Ele nos fala isso e nos diz: oi, 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 não é por aí que deves ir. Não é por aí que deves ir. E se há isso cá dentro, então devemos mudar de direção e ir na direção certa. Agora, se a tempestade veio e que tu estás no centro da vontade de Deus, estás na direção certa, deves ter a certeza que Jesus está no teu barco e voltar os olhos para Ele e dar a tua confiança nele e saber que Ele está contigo para venceres essa tempestade. Amém, amém e amém. O mundo odiou a Jesus e vai odiar a cada um de nós também. E por vezes vêm coisas à nossa vida que nós ficamos assim, mas não há mais nem meio mais. O importante é sabermos que Ele está no barco connosco e que a nossa confiança deve ser colocada nele e só nele. Amém. Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Versículos 35 e 36 diz o seguinte, de Marcos 4. De repente começou a soprar um vento muito forte. As ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava a ficar cheio de água. O facto de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. É importante sabermos que Jesus está no barco conosco, é importante sabermos que Ele está conosco, mas ainda assim não vamos dizer coisas da boca para fora como é que eu posso dizer que Deus é bom? Se Ele está, como é que eu posso dizer que Deus está comigo e agora está-me a acontecer isto? Ouçam, meus irmãos, Deus é bom e Deus está contigo. E se está a acontecer alguma coisa que não é agradável na tua vida, foca-te nele, não ponhas em causa a bondade dele, nem ponhas em causa a sua presença, porque ele irá ajudar-te a ultrapassar essa situação. Provavelmente não é da maneira, por vezes não é da maneira como nós imaginamos, ou como nós queremos, mas o importante é que seja da maneira que Deus quer. Amém? Ser cristão não é viver protegido numa estufa espiritual, livre de todas as dificuldades e problemas. Todos os cristãos que andam diariamente com Jesus estão sujeitos a enfrentar tempestades na vida, tal como os discípulos a enfrentaram no mar da Galileia. Cristão ou não cristão, podemos enfrentar tempestades, só que para os cristãos o resultado é diferente. Aleluia! O resultado é diferente, amém! Quem enfrenta as tempestades da vida por desobediência a Deus, colhe resultados diferentes daqueles que enfrentam tempestades por obediência a Deus. Amém! Jesus tinha passado o dia inteiro a ensinar os discípulos sobre parábolas do reino, mas agora eles estavam lá no alto mar a ter uma lição prática do que é confiar em Jesus. Amém! Jesus sabia da tempestade, ele não foi apanhado de surpresa, os discípulos sim, foram apanhados de surpresa, porque Jesus já tinha no seu plano uma lição para dar a cada um daqueles discípulos. E aquela experiência ajudou-os a entenderem que nas tempestades da vida nós podemos verdadeiramente confiar em Jesus. Amém. Não basta ter Jesus no barco, é imprescindível depositar toda a nossa confiança nele. E nós podemos dizer, isso eu sei, e todos nós sabemos isto. Mas quando o momento surge, estamos ou não a colocar mesmo a nossa confiança nele? E isso é que vai marcar toda a diferença. Como eu disse no domingo passado, será que as palavras que saem da nossa boca demonstram que nós estamos a depositar a nossa confiança nele? Ou para uns dizemos, não, eu confio em Deus, e a seguir para outros vamos dizer barbaridades das maiores que podem sair da nossa boca, em que parece que tudo vai desabar e vai. E com isto eu não estou a dizer que se eu tiver uma perna partida, eu não vou dizer, em nome de Jesus eu não tenho a perna partida.
Não estou a dizer nada disso. Porque se está partida, está partida. E eu dizer que está partida, não estou a confessar nada negativo para mim. Mas eu dizer, ok, eu tenho a perna partida, mas eu acredito em Deus, que Ele está a fazer um trabalho na minha perna e ela vai ficar exatamente conforme ela foi criada por Deus. E eu vou poder mover-me da mesma forma como movia antes de ter a perna partida, porque eu acredito e a minha confiança está em Deus. Amém. Terceiro, como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Tomé? Já está. Terceiro, ainda não está. Já está. Agora apanhei-te, Tomé. Ó Zé, tens que lhe dar aí um caldoço por mim, está bem? Eu desconfio que o maior nervosismo dos discípulos não foi exatamente por causa da tempestade, mas pelo facto de, no meio daquela tempestade, no meio daquele perigo todo, Jesus estar a dormir lá na popa do barco com a cabecinha encostada numa almofada. Ou seja, na hora de maior sufoco, na hora de maior aperto, Jesus estava a dormir. Na hora em que eles mais precisavam de Jesus, na hora em que eles estavam apertadinhos mesmo, cheinhos de medo, Jesus estava a dormir. Por vezes, nos nossos momentos de sufoco, nós temos a sensação que Deus está a dormir, ou distraído, ou desatento, ou atento a outros e não a nós. Alô? O Salmo 121:4 fala-nos sobre o sono de Deus e diz que Ele nunca dorme nem cochila. Nem dorme, nem cochila. Porém, às vezes parece que Ele está desatento aos dramas da nossa vida. E isso acaba por gerar em nós uma grande angústia. Amém? Então convém aprendermos esta lição prática das tempestades da vida. E deixem-me trazer-vos duas perguntas. A terceira vai ser para o fim. Duas perguntas bastante pertinentes que estiveram aqui neste texto. E a primeira, e elas são instrutivas sobre a pedagogia da tempestade. A primeira está no versículo 38, Tomé. Mestre, não te importa que pereçamos? Ou, por outras palavras, mestre, nós vamos morrer. Não te preocupas com isso? Não tens nada para fazer em relação a isto? Vais-nos deixar morrer aqui? Os discípulos estavam a ver a sombra da morte. O mar agitado parecia sepultar as suas últimas esperanças. E só depois deles terem esgotado todos os esforços, ver o que é que poderiam fazer, provavelmente eles começaram a ver que as ondas começaram a ser maiores, provavelmente eles começaram a ver que o barco estava cada vez a ficar com mais água, e ele ainda se vai aguentando, mas se subir mais 5 ou 6 centímetros, isto vai mesmo ao fundo, e numa tempestade o barco ir ao fundo, as pessoas ficam à deriva. E só nesse momento é que eles decidiram dizer e clamar por Jesus. Mestre, não te importa que nós pereçamos, que nós morramos aqui todos? Este grito mostra o medo gerado pela tempestade. Certo? Eles gritaram porque eles estavam assim. A tempestade, por vezes, provoca medo em nós. E porquê? Porque ela é maior do que nós. Em tempos de perigo de morte, de desastres, de doença, sai do nosso peito um grito de medo igual ao que saiu da boca dos discípulos. Mestre,
não te importa que nós pereçamos? Mestre, vais-nos deixar morrer aqui? Este grito dos discípulos, embora alguns defendam que eles gritaram e ficaram assim tão cheios de medo porque eles não tinham fé nenhuma. Mas deixem-me dizer-vos, e para mim, acredito que, apesar de uma fé defeituosa, mas eles tinham alguma fé. Porque se eles não tivessem fé nenhuma, eles não gritavam por Jesus. Certo? Estava um pouco defeituosa. Porque se eles tivessem uma fé firme, eles poderiam estar descansados, porque sabiam que Jesus estava ali com eles. Eles sabiam que Jesus já tinha feito em muitas situações. Mas ainda assim, eles ficaram assim e acabaram por gritar. Mas gritaram para a pessoa certa. Eles tinham alguma fé. E o que é que eles dizem? Senhor, salva-nos. Quantas vezes, em horas difíceis, quando os nossos recursos se esgotam, quando a nossa força acaba, também nos voltamos para Deus. E ainda que seja com um fiozinho de fé, ouçam, ainda que seja com um bocadinho de fé, nós acabamos por dizer, Senhor, salva-nos. Ah, mas aí Deus não vai atender-nos, porque a nossa fé não vai, e vai. Assim como Ele fez com os discípulos, Ele vai atender-nos também. Se calhar a seguir vai dizer-nos, fazer-nos a mesma pergunta que fez aos discípulos também. Mas Ele vai atender-nos. Então não deixe de clamar por Jesus. Ai, eu não sou digno. Clame por Jesus. Clame por Jesus. E fazemos isso porque no fundo, na nossa alma, sabe que embora as coisas fujam do nosso controle, elas ainda continuam e continuarão sempre sob o total controle e comando de Jesus. Para Jesus, meus irmãos, ouçam, gravem isto nos vossos ouvidos, não há causas perdidas. Para Jesus não há causas perdidas. Ele é o Deus dos impossíveis e isso alegra muito o nosso coração. Mas como eu disse, este grito dos discípulos também revela uma fé defeituosa. Porque se eles tivessem uma fé madura, eles nem sequer teriam ficado em pânico, nem em desespero naquela hora. Mas eles entraram em pânico, eles entraram em desespero, e esse foi o maior perigo para eles. O maior perigo que enfrentaram não foi tanto a violência do vento, foi a incredulidade deles. Jesus chamou-os de quê? Medrosos. Foi o que Jesus os chamou. Havia um defeito na fé daqueles discípulos, porque eles desconheciam o verdadeiro cuidado que Jesus tinha por eles. E às vezes nós comportamos-nos da mesma maneira, porque provavelmente desconhecemos na totalidade o verdadeiro cuidado que Jesus tem para conosco. Às vezes até pensamos e damos alimento a esses pensamentos. Se Jesus realmente cuidasse de mim, Ele não permitia que isto viesse até mim. Mas Ele cuida. E se Ele permitiu que isso viesse até ti, é porque Ele quer fazer-te subir alguns degraus na tua vida. Amém. Amém. Isso é muito importante nós sabermos isto. Quando Deus permite uma tempestade venha até nós, venha sobre nós, é porque Ele está desejoso de nos ensinar profundas lições da vida. E neste mundo não há nada, no mundo do nosso Deus, não há nada que aconteça sem um propósito. As coisas não vêm parar à nossa vida por virem. Há um propósito de Deus em tudo para nós. Amém. Amém. A segunda pergunta.
Versículo 40. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? A primeira foi a dos discípulos, esta é a de Jesus. Os discípulos falharam na aula prática que eles tiveram, porque eles revelaram medo em vez de revelarem fé. E deixem-me realçar aqui uma coisa. Apesar deles terem falhado na aula prática que Jesus tinha para eles, o resultado foi Jesus salvá-los. Foi Jesus salvá-los. Podes falhar em algumas aulas práticas que Jesus tem trazido até à tua vida. Posso falhar em algumas aulas práticas que Jesus tem trazido à minha vida, mas ainda assim, se eu clamar por Ele, Ele salva-me. Ainda que seja com uma fé defeituosa, com um fiozinho de fé, Ele está lá para me salvar. Alô? Onde o medo prevalece, a fé desaparece e ficamos com medo quando duvidamos que Deus verdadeiramente está no controle. Amém? Eu sei que vocês estão atentos. E vamos agora para 4 razões. E eu estou quase a concluir, hein? Eu estou-me a apertar muito bem hoje. Também não tenho saído daqui quase, porque senão sei que me poderia perder. Mas 4 razões para aqueles discípulos terem fé e não medo. E estas 4 razões são mais que suficientes para a nossa vida, para cada um de nós, independentemente da tempestade que possa vir até à nossa vida. E espero que cada um de nós grave bem cá dentro estas 4 razões para nós termos fé em vez de medo diante das tempestades. E a primeira razão é a promessa de Jesus. Promessa de Jesus. Versículo 35, o que é que Jesus disse aos discípulos? Vamos para o outro lado. Passemos para a outra margem. O que é que Jesus disse? Passemos para a outra margem. Quando os direcionou para o barco, para entrarem no barco, Ele não disse, vamos ali para o barco e vamos ver o que vai acontecer. Não, Ele disse, vamos entrar no barco para ir para a outra margem. O destino não era ficar na tempestade. O destino não era serem apanhados pela tempestade e sucumbirem debaixo da tempestade. O destino era chegar à outra margem. Amém! Então a promessa de Jesus, aquilo que Jesus te prometeu, aquilo que Ele te garantiu, então firma-te nessa promessa para chegares à outra margem. Amém! O destino deles não era afundarem-se, era chegar ao outro lado. Quando o Senhor fala, ouçam, Ele cumpre. Quando o Senhor fala, Ele cumpre. O céu pode passar, a terra pode passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Amém! Ele é fiel em todo o tempo. Jesus não prometeu uma viagem calma. Jesus disse, passemos para a outra margem. Ele não disse, vamos tranquilamente para a outra margem. Se Ele tivesse dito isso, não, Ele disse, passemos para a outra margem. Então Ele não prometeu uma viagem calma ou fácil para eles, mas garantiu que iriam passar para o outro lado. Meus queridos irmãos, quando o medo assaltar a vossa fé, agarrem-se às palavras e às promessas de Jesus para com a vossa vida. Amém! Quando as pessoas à vossa volta disserem que a causa está perdida e que se vão afundar e que não existe mais solução, creiam apenas nas palavras de Jesus e na promessa de Jesus. E não valorizem essas palavras. Amém! Porque para o Senhor não há impossíveis. Ele caminha sobre as ondas, Ele salva os perdidos, Ele cura os enfermos, levanta os caídos e faz novas todas as coisas. Amém! Segunda razão, a presença de Jesus. E isto
é tão animador, tão encorajador estarmos certos da presença de Jesus. A presença de Jesus livra-nos do medo. Davi, no Salmo 23, versículo 4, o que é que ele disse? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque... Não está aí esse versículo, não, ok. Estás desculpado, Tomé. O versículo diz, porque tu estás comigo. Então, por causa da sua presença. Ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, eu não tinha medo algum, eu não ficaria medroso de maneira nenhuma, por causa da tua presença. A presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Amém. Davi disse isto não porque o vale fosse seguro, não porque a circunstância fosse fácil de ser enfrentada, mas porque a presença de Deus estava com ele. Amém. Amados, a presença de Deus nas tempestades é a nossa segurança. A presença de Deus nas tempestades é a nossa segurança. É o nosso porto de abrigo. É o que nos mantém de pé. É o que nos mantém firmes. É a nossa segurança. Está em Deus. Amém! Os discípulos entregaram-se ao medo porque eles esqueceram-se que Jesus estava com eles. O Rei do céu e da terra estava no mesmo barco com eles. Por isso o barco nunca se poderia afundar. Mas eles até se esqueceram disso. As tempestades virão, elas podem vir com força, podem desafiar a nossa capacidade de resistir. Podem até fugir do nosso controle e às vezes fogem. Às vezes não temos nada para conseguir agarrar. Elas fogem mesmo, nós não... Certo? Mas o Senhor do céu e da terra prometeu estar sempre conosco. Portanto, não tenham medo, tenham fé, ainda que seja um fiozinho de fé, mas tenham fé neste Deus que prometeu estar conosco sempre, sempre, sempre. Terceira razão para poder dizer que me portei bem. Terceira razão, a paz de Deus. Versículo 38, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Enquanto a tempestade prosseguia, enquanto a tempestade cada vez era maior, Jesus estava confortavelmente dormindo. Descansava. E descansava porquê? Porque ele sabia que o Pai Celestial cuidava dele. E é importante nós descansarmos no meio da tempestade. É importante nós assegurarmos desta paz que Jesus traz ao nosso coração no meio da tempestade. Será que Jesus sabia que a tempestade iria vir? Claro que sabia. Ele sabe todas as coisas, mas nunca é apanhado de surpresa. Nunca, nunca, nunca. Deixem-me fazer-vos a pergunta. Se Jesus sabia da tempestade, sabia que a tempestade viria, por que é que Jesus decidiu ir dormir? Ele estava a dormir porque ele estava certo dos cuidados do Pai e ao mesmo tempo queria ver como é que os discípulos se iriam comportar. Mas ele estava lá, olhar para Jesus naquela paz, naquele sono, enquanto caía a tempestade, deveria ter acalmado o coração dos discípulos. E, meus irmãos, é importante, no meio das tempestades, nós podermos olhar para Jesus,
poder ver a sua paz, captar a sua paz para nós podermos estar certos, seguros. Deus está em paz, Jesus está em paz, eu vou ficar em paz também. Ainda que a tempestade seja complicada, ainda que a tempestade seja dura de ultrapassar, mas eu vou ultrapassá-la em paz, em paz, em paz, porque o meu Pai está em paz. Amém. O facto de Jesus estar a dormir naquele momento era razão mais que suficiente para os discípulos terem pensado o seguinte: se o Senhor está tranquilo, se Ele está a descansar, então nós não vamos ficar apavorados, porque esta tempestade não vai ser o nosso fim. Amém. As tempestades poderão abalar-nos, mas elas não abalam o nosso Pai do céu. E o nosso Pai do céu está conosco, com a sua paz. Amém. Amém. Elas podem ficar fora do nosso controle, mas não ficam de fora do controle do nosso Pai do céu. Quarta e última razão para ter fé e não ter medo durante as tempestades: o poder de Jesus. Será que nós acreditamos que o nosso Pai é um Deus todo-poderoso? Que Ele pode todas as coisas? Que tudo está sujeito a Ele? Será que acreditamos mesmo? Acredito para o irmão A, para o irmão B, para o irmão C. Não, mas para isto na minha vida eu não sei bem. Porque realmente não tem a ver contigo, tem a ver com o poder de Deus. Alô? Não tem a ver contigo, tem a ver com o poder de Deus. Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza, é o Senhor do universo. É o que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. É o que trabalha em nosso favor. É o que nos tem amado antes da fundação do mundo. Então, no meio das tempestades da vida, que tenhamos fé e não medo, porque Jesus já nos destinou para a glória. Ele nos chamou e converteu o nosso coração. Nós agora pertencemos a quem? Somos dele. Nós somos dele, meus irmãos. Nós estamos aqui, mas nós somos dele. Nós pertencemos-lhe. E sabem? Muitas vezes nós dizemos isso, mas depois, não sei se... Deixem-me pôr isto sem dizer outra coisa que não quero dizer. Nós acreditamos nisto, sabemos que somos dele, sabemos que lhe pertencemos, sabemos que quem nos tocar, toca na menina dos olhos dele, mas ainda assim, algumas vezes pomos em causa tudo isto com as atitudes que temos. Alô? Quem nos tocar, está a tocar na menina dos olhos dele. Então devemos ter esta certeza bem dentro de nós e agarrar-nos a isto. Oh Pai, seja quem for, seja o que for, que te possa estar a tocar a minha vida, eu sei que está a tocar a menina dos teus olhos. E por isso, eu sei que tu estás a cuidar. Eu sei que tu estás atento. Eu sei que tu estás cá comigo. Amém. E sei que tu tens todo o poder. Todo o poder. Amém. Não tenhamos medo das tempestades. E termino com a última pergunta, que está no versículo 41. E notem, estamos a falar dos discípulos, não estamos a falar de uns homens quaisquer. Estamos a falar dos discípulos de Jesus, que andavam com ele para todo o lado, que já o tinham ouvido em muitos sermões, em muita. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta foi a pergunta que os discípulos fizeram. Eles ficaram
espantados com aquilo que Jesus fez. As tempestades, elas são pedagógicas. Muitas vezes, elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Os discípulos, depois de passarem por aquela terrível tempestade, agora são vistos aqui no versículo 41, cheios de admiração e de espanto diante da majestade de Jesus. Eles estavam admirados, estavam espantados. Porquê? Porque Deus estava mesmo ali com eles e a fazer o que Ele fez. Quando Jesus fez cessar o vento e o mar, eles acalmaram-se como uma criança, ficaram, uau! Saiu um peso de sobre deles, que estava sobre eles. E é curioso, e provavelmente vocês já estão a pensar nisto também. Antes eles tinham medo da natureza, do que a natureza estava a provocar, do que a natureza estava a trazer à vida deles. Agora, eles temem o Criador da natureza. Eles antes estavam amedrontados pela força do vento. Agora, eles estão cheios de admiração e de espanto com o poder do Senhor do vento. Uau! Ele fez parar o vento. Ele fez parar o mar, as ondas do mar. É normal as tempestades acontecerem na nossa vida. Mas quando elas acontecem, quando elas vêm sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, será que temos medo da força da tempestade ou temos fé no Deus que manda na tempestade? Ele manda em tudo. Ele tem poder sobre tudo. Alô? E nada foge do controle de Deus. Então, deixem-me ressalvar aqui isto. Foi Deus que mandou esta situação que aconteceu no meu lar. Foi Deus que... Deixem-me abrir aqui um parênteses. Há por vezes decisões que nós tomamos e posturas que nós tomamos que levam a um fim. Ok? E há outras situações que simplesmente vêm até à nossa vida em que nós não fomos perdidos nem achados e simplesmente é porque Deus quer levar-nos para um patamar superior. Amém. Há coisas que por vezes nós semeamos, acabamos depois por colher. Alô, igreja? E poderia dar-vos agora vários exemplos. Mas ainda assim, deixem-me ressalvar também, mesmo quando semeamos discórdia e muitas outras coisas, que não vale a pena agora estar a falar, ainda assim, quando arrepiamos caminho, nos arrependemos a tempo de restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado. Eu acredito num Deus que está disponível para ajudar a restaurar tudo isso. Amém. E falamos em situações em que posso ser só eu o envolvido, noutras situações em que é mais do que uma pessoa envolvida, é preciso as duas arrependerem-se. Alô? Porque nós podíamos agora já enumerar, e eu gosto de falar das coisas bem práticas. Porque é que então existem alguns divórcios? A vontade de Deus é que o casamento seja para sempre, até que a morte nos separe. Mas às vezes há uma parte que não quer isso. E se uma parte não quer, a outra não pode fazer nada. E lembrem-se que eu já vos disse muitas vezes, é preciso, quando não queremos alguma coisa, quando caminhamos num caminho que não é o caminho que Deus tem,
Devemos mudar de direção, mas se não mudarmos de direção, vamos cada vez ficar mais longe. Certo? Agora, se é uma coisa que depende de ti, meu irmão, e única e exclusivamente de ti, então volta-te para Deus e está certo de que Deus vai ajudar-te, porque Ele é o Senhor da tempestade. Amém! Precisamos crer em Jesus para qualquer das situações que possamos estar a viver. E só crer nele. Amém. Só confiar nele. O nosso foco não pode estar na tempestade, mas sim na promessa, na presença, na paz e no poder de Deus. Amém? O nosso foco não pode estar na tempestade, o nosso foco deve estar na promessa, na presença, na paz e no poder de Deus. E quando o nosso foco está na promessa, na presença, na paz e no poder de Deus, nós ficamos com uma endurance, ficamos com uma capacidade de vencer essa tempestade que até nós achamos que estamos a andar sobre as águas, porque Ele faz isso em cada um de nós. Amém! E venha quem vier, digam o que disserem, mas se o nosso foco estiver na promessa, na presença, na paz e no poder de Deus, tudo aquilo que disserem contra nós não irá prosperar, nem irá surtir qualquer efeito na nossa vida. Posso ouvir um amém? Não basta ter Jesus no barco, porque mesmo com Jesus no barco, podemos viver uma vida atormentada, cheia de ansiedade e com medo das tempestades. Precisamos, e disse isto várias vezes no domingo passado, reconhecer Jesus no meio da tempestade, não ver fantasmas, crer nele e depositar toda a nossa confiança nele e focarmos na sua promessa, na sua presença, na sua paz e no seu poder. Que Jesus vai estar sempre, sempre, sempre conosco, no meio da tempestade e no barco conosco. Então, não ignore Jesus, não ignore a presença de Jesus, não se ache capaz de fazer isto e aquilo, mas deixe que Jesus contribua para apaziguar toda e qualquer tempestade que possa surgir na sua vida. Posso ouvir um amém? Então vamos todos ficar de pé.